Bom, estamos gravando a segunda parte da nossa aula sobre o capítulo 2, ok? Os tipos de conversão de energia, né? Vamos lá. Vou compartilhar a tela com vocês novamente, né? Ok. Bom, aqui o autor aborda a parte, né, um contexto histórico do calor, né? Do conceito de calórico, teve o nome calor, foi uma teoria bastante aceita, né? Até o século XIX, tá? E ela foi proposta por Antoine Lavoisier em 1789, durante a Revolução Francesa, né? Tanto que Lavoisier perdeu a cabeça na época. Então, por favor, dê uma olhadinha nisso, é interessante, mas a critério de curiosidade mesmo, né? Tanto que vê o termo calor, né? Essa teoria calórica. Resumindo, muito bem resumido, de forma muito bem resumida, de forma bem resumida mesmo, o calórico era tido como uma substância, né? Um éter, tá? Que transferia de corpo em corpo. Essa teoria foi muito aceita, né? Bastante aceita, e até que foi refutada, né? Refutada porque o calórico dizia que ele era transferido, era um éter que era transferido de corpo em corpo. Daí provaram que não, o calor era, na verdade era transferido, né? Mas era gerado, podia ser gerado. O calórico não era simplesmente uma substância que tinha um corpo, né? E vai bem. Então até os termos que a gente usa hoje, por exemplo, né? Líquido saturado, vapor saturado, vem dessa época, vem da época do calórico. Por quê? Saturado de quê? De calor, né? No caso, saturado de calórico, tá? O corpo estava saturado de calórico, ou seja, um pouquinho mais o calórico se movimentava, um corpo quente para um corpo frio, né? A teoria do calórico foi refutada, tá? O Conde Rumford, em 1798, né? Benjamin Thompson, Conde de Rumford, refutou, né, essa teoria, tá? Mostrando que o calor podia ser gerado continuamente através do atrito, por exemplo, né? E o Joule, finalmente jogou a pá de cal sobre a teoria do calórico, né? E, e assim por diante. E mais, por exemplo, o conceito de saturação, né? Saturação veio daquela época, tá? E ficou até hoje, vapor saturado, né? O líquido saturado, etc. Tá? Então, hoje nós sabemos que o calor é transferido através de três mecanismos ou modos de transferência, né? Condução, por convecção e por radiação. Na condução, a transferência de energia térmica, né, ou calor, né, é da energia de partícula mais energética de uma substância para partículas com menos energética, né, como resultado de interação, de contato entre essas partículas. Né? Convecção, a transferência de energia através da superfície sólida e um fluido adjacente, por exemplo, que está em movimento. Envolve efeitos combinados de condução e movimento de fluido. Né? Tá? A radiação é a transferência de energia através de ondas eletromagnéticas. Luz, por exemplo, ou fótons. Né? Uma visão geral dos três mecanismos de transferência de calor é dada no final
nesse capítulo, em tópicos de interesse especial. Na verdade, nós não vamos estudar isso agora, né? Vocês vão estudar, ou já estudaram, né, uma disciplina, transferência de calor, né? Eu e o professor, acho que o Bruno, né, lecionamos. A Fernanda, de vez em quando também, Ramon, turminha boa aí, né? Transferência de calor, tá? Óbvio. Então lá a gente estuda com mais profundidade esses mecanismos de transferência, tá? A condução, convecção e radiação, bem como as suas aplicações em engenharia, né? Aí eu posso, tá, meu testemunho, eu trabalhei como engenheiro de sistemas térmicos alguns anos na Embraer Defesa, né? E eu trabalhava principalmente com transferência de calor. Que na verdade a termodinâmica ela dá mecanismos para a gente, né? Mecanismos básicos sobre calor, né? Mesmo sobre constituição da energia, a energia, os tipos de energia, isso é termodinâmica, né? A transferência de calor é a aplicação mesmo do calor propriamente dito, da energia térmica, né? Tá? A termodinâmica também estuda os ciclos e tudo mais, mas a parte prática da termodinâmica é a transferência de calor que faz, né? Em 60% dos casos, tá? Claro, posso incluir aí o estudo dos ciclos térmicos, etc. Aí é termodinâmica pura mesmo, né? Mas eu gosto bastante dessa matéria, tanto que de vez em quando eu leciono. Parte de trocadores de calor, né? Parte de aletas em sistemas eletroeletrônicos, aleta, dissipação de calor, tudo nessa disciplina de transferência de calor, né? Bom, e aí? Falamos em calor, né? Falamos agora em transferência de energia por trabalho, que é a forma de energia, né, que cruza, juntamente com o calor, cruza, por exemplo, um sistema, né? No caso fechado, é ela e a L o calor, trabalho o calor, né? E no caso sistema aberto, fluxo de massa, trabalho e calor, tá? Então, assim como o calor, né, o trabalho é uma interação de energia entre um sistema e sua vizinhança, né? A energia toda atravessa uma fronteira de um sistema fechado na forma de calor e trabalho. Assim, se a energia cruza a fronteira de um sistema fechado, não é calor, ela deve ser trabalho. Só tem essas duas formas. Sistema fechado. Sistema aberto já vem o fluxo de massa, né? O calor é fácil de reconhecer. A força motriz do calor, ou seja, aquilo que faz o calor se transferir de um sistema 1 para o sistema 2, né, é a diferença de temperatura, tá? Agora, já no trabalho, a interação de energia que não é causada por diferença de temperatura do sistema e sua vizinhança. Ou seja, se você tem uma interação energética, mas não é calor, não é causado pela diferença de temperatura, é trabalho. Ou é um ou é outro. Por enquanto, a gente desconhece outra forma de energia, né? Então, de forma mais específica, o trabalho é a transferência de energia associada a uma força que age ao longo de uma distância. O famoso F vezes D, força vezes uma distância, né? Força. Então, o trabalho é a forma de energia que atua, né? Atua ou é associada a uma força que atua ao longo de uma distância. Essa é a definição clássica de trabalho. Um exemplo, um pistão em ascensão e um eixo em rotação e um fio elétrico que atravessa as fronteiras dos sistemas associados às interações. Aquele primeiro exemplo que nós demos do ventilador, né, do ventilador do refrigerador numa sala com ambiente adiabático, né, a única forma de energia que está atravessando aquele sistema, fechado no caso, é a energia elétrica, forma de trabalho, né? Então, como o trabalho é uma forma de energia, uma transferência de energia, né? A unidade dele também é de energia, que é o joule ou quilojoule, né? O trabalho realizado durante um processo entre os estados 1 e 2 é indicado por W1 e 2, aqui, ó, né? Ou simplesmente W,
que vem do inglês work. Né? O trabalho realizado por unidade de massa no sistema é W minúsculo, W maiúsculo sobre M, igualzinho ao calor. Né? E o trabalho realizado por unidade de tempo é potência. Então, o W ponto é potência. E é expresso em joule por segundo, ou kilojoule por segundo, ou simplesmente watt ou kilowatt. Tá? Então, na verdade, 1 watt ou 1 watt, né? Watt seria alemão, né? Watt em inglês. 1 watt aqui no caso, né? Igual 1 joule por segundo. 1 kilowatt igual a 1 kilojoule por segundo. Trabalho por tempo, né? Potência. Uma série de informações aqui que eu vou pedir para vocês lerem, que é relacionado à convenção de sinais. Né? Isso varia de autor para autor. Tá? Uma conversão formal de sinais, geralmente aceita para interações de calor e trabalho, são as seguintes. Se você transfere o calor para um sistema, né, tá? E o trabalho realizado pelo sistema, o trabalho sai do sistema, ele é positivo. Um calor que entra no sistema, positivo. Né? Um calor que sai do sistema e um trabalho que entra no sistema, leva sinais negativos. Né? Outra forma de usar, de convenção, é usar os índices E e S. Ou seja, um trabalho que entra, W, E, subscrito E. Um calor que entra, Q, subscrito E. Né? Calor que sai, Q, subscrito S. Trabalho que sai, W, subscrito S. Né? Ou simplesmente não usar sinal nenhum. Usar os valores e, dependendo com os valores resultantes das equações, se for negativo para o trabalho, né, é um trabalho que entra no sistema, é fornecido para o sistema. Se o trabalho, a parcela da equação for positivo, né, o trabalho resultante for positivo, trabalho que sai do sistema. Contrário, calor que entra no sistema positivo, calor que sai do sistema negativo. Né? Essas são as convenções. Eu peço que vocês dêem uma olhada aqui nesse texto, dêem uma estudada aqui, tá? Então, aqui uma outra coisa interessante que eu vou frisar, né? Calor e trabalho são mecanismos de transferência de energia entre um sistema e sua vizinhança. Existem muitas semelhanças entre eles. Primeiro, ambos são considerados energia, formas de energia, tá? E eles são reconhecidos na fronteira do sistema à medida que cruzam. Ou seja, se não cruza a fronteira, não existe calor nem trabalho. Você não reconhece eles. Ou seja, tanto o calor quanto o trabalho são fenômenos de fronteira. Tá? Afirmação 1. 2. Sistemas possuem energia, mas não calor ou trabalho. Né? Um sistema, ele armazena energia. Ele não armazena calor ou trabalho. Um capacitor, ele está armazenando energia, tá? Mas não está armazenando calor ou trabalho. O calor ou trabalho você só distingue quando eles cruzam o sistema. Por exemplo, se você puser a mão no capacitor, né? Você pode levar um tremendo choque, não façam isso, mas você vai perceber o trabalho elétrico. E o trabalho, e a energia sob forma de calor também, que vai aquecer sua mão. Tá? Então, sistemas possuem energia, não calor do trabalho. Tá? Ambos são associados a um processo e não a um estado. Ao contrário das propriedades, calor e trabalho, né, não tem significado em estado. Tá? Você não vai falar o calor e trabalho no estado 1, em um determinado estado. Não. É de um estado em relação ao outro. Q1, 2, calor de 1 a 2. Transferência, calor de 1 a 2. Trabalho, 1, 2. Trabalho efetivado de um estado 1 e o estado 2. Tá? Então, não são propriedades do sistema, calor e trabalho. Você não tem tabela para eles. Né? Então, eles estão associados a um processo.
Ao contrário das propriedades, calor e trabalho não têm significado em estado. Então, não são propriedades de um sistema, calor e trabalho. Tá? Ambos são funções de trajetória, ou seja, dependem da trajetória durante um processo, ou seja, depende do seu estado final e inicial, né? Um estado em relação ao outro, do estado para o outro, né? Nunca em um estado único. E aí tem um conceito que é interessante vocês aprenderem, né? Se vocês já não viram, vamos ver aqui. As funções de trajetória, né? E funções de ponto. O que é uma função de trajetória? Né? A função de trajetória possui diferencial inexata, né? Que a gente simboliza por esse símbolo aqui, ó, o delta. Letra grega delta. É o dela dos gregos. Então, uma função de trajetória, ela depende da trajetória do sistema, ou seja, trajetória de um processo, o histórico dos estados do processo. 1.1, 2, 3, 4, do inicial até o final. É uma diferencial inexata, delta, representada por delta. E, né? Então, quando eu vou fazer um diferencial, eu leio delta Q e delta W. Por quê? Tanto calor quanto tanto calor quanto trabalho são função de suas trajetórias, não são propriedades, né? São características de um processo, tá? Então você não usa no equacionamento dQ e dW, né? Esse Dzinho, ele caracteriza a função de ponto, que são as propriedades, são funções pontuais. Função propriedade, né? No estado 1, no estado 1 linha, no estado 1, 2 linhas, até o estado 2. Tá? Calor e trabalho são funções inexatas, diferenciais inexatas, função de trajetória. Propriedades, funções de ponto, pontuais. Aí sim, a derivação, você usa o Dzinho, né? Você usa o Dzinho comum, tá? Você usa isso aqui, ó. No caso, para uma pressão, uma temperatura, uma pressão, né? Para um volume específico e assim por diante, para o espaço, né? E assim por diante. Espaço não, desculpe, para entalpia e assim por diante, né? Que não depende da trajetória. Então, as propriedades são funções de ponto, ou seja, elas dependem apenas de estado, né? E não do modo como o sistema alcança o estado. Não, a função pontual, ela não é de trajetória. Ela não depende como 1 chega a 2. Não depende se é pelo processo A ou B. Ela só quer saber o estado em 2 e em 1. Né? Aí essa definição é importante vocês guardarem, que a gente vai aplicar mais para frente. Né? Uma pequena variação de volume, por exemplo, é representada por dV, né? Não ΔV. Por quê? O volume depende do estado. Né? As diferenciais exatas, designadas pelo símbolo D, né? Uma pequena variação do volume, por exemplo, a dV. E a variação total do volume durante o estado 1 e 2 é representada pela integral, né, definida de 1 a 2 dV. Ou seja, integrando, né, V2 menos V1, que é o chamado ΔV. Então, é a função, né, é uma propriedade daquele estado, uma função pontual, né, e não depende da trajetória. Trajetória, leia-se o histórico, né, dos estados entre 1 e 2. Tá? Caminho, né, realizado por esse processo. Ou seja, a variação do volume durante o processo I2 é sempre o volume do estado menos o volume do estado 1. Estado 2 menos o volume do estado 1. Né? Independente da trajetória, não importa como chegou. É um menos o outro. Só importa o final menos o inicial. Né? Já o trabalho realizado, por exemplo, nesse processo, né, que eu tenho pressão e volume, né? Isso aqui deve ser um processo de um cilindro, por exemplo, né? 1 e 2, tá? O trabalho depende da trajetória.
né? Então, o diferencial de W é igual a W a 2, e não ΔW, ok? Então, para eu realizar essa integral, eu tenho que saber a função que descreve essa curva. Não é simplesmente um valor menos o outro, ou esse menos esse, né? Como na primeira vez, como um desenho simples aqui, ó. A hora que você tem esse bicho aqui, ó, esse delta grego, que é a mesma coisa, é diferencial, né? A integral é a mesma, só que para resolver essa integral, eu tenho que ter, né, a trajetória do estado 1 e 2. A função que descreve essa trajetória. Se não for isso, eu não vou pôr simplesmente W1 e W2. Tá bom? Dá uma lida com atenção nisso daí, estudem isso. É muito importante ter esse conceito, tá? Mesma coisa para calor ali, né? Ele fala aqui. Ou seja, o trabalho total é obtido seguindo a trajetória do processo. Interessa a trajetória do processo. Se é uma curva, se é uma parábola, se é uma reta, né? Uma exponencial, etc, etc. E adicionando diferentes quantidades de trabalho, o ΔW, ao longo do caminho, né? A integral ΔW não é W2 menos W1. Ou seja, trabalho no estado 2 e estado 1, porque não tem sentido falar isso, né? Porque o trabalho, bem como o calor, não é a propriedade. Tá? Bom, aqui tem alguns exercícios, né? Eu peço que vocês dêem uma lida, né? Estudem esse exercício, esse exercício. Tá? E, né, vimos energia, trabalho, na forma geral. Vamos ver as formas de trabalho que existem, né? Por exemplo, trabalho elétrico, né? Quando naquele exemplo nós ligamos um ventilador, né, e uma geladeira dentro do recinto adiabático, isolado. A única coisa que passou pela fronteira foi o trabalho. Porque você ligou o ventilador ou a geladeira na tomada. Ligou na tomada, ela recebeu energia elétrica, recebeu trabalho elétrico. Tá? Esse é um conceito bastante interessante também, né? Onde o trabalho elétrico, né, você tem uma, você tem uma diferença de potencial V, certo? Né? Pela qual, né, segundo a qual passa coulombs, passam cargas elétricas. Então ele fala aqui, ó, exemplo 2.5, que é um exercício resolvido, né? Destacou que os elétricos que cruzam a fronteira no sistema realizam um trabalho elétrico sobre o sistema. Em um campo elétrico, os elétrons de um fio se movem sob efeito das forças eletromotrizes, realizando trabalho. Quando N coulombs, ou seja, N cargas elétricas, né? N partículas com carga elétrica se movem em decorrência da diferença potencial V, o trabalho vai ser a diferença de potencial V por o número de coulombs, ou seja, as cargas elétricas. V vezes N. Também pode ser expresso pela taxa como variação do trabalho elétrico, V vezes I, onde V, diferença de potencial, e corrente elétrica, ou seja, o número de cargas elétricas fluindo por unidade de tempo. Isso é corrente elétrica. Esse V é unidade em volts, né? E o I, unidade em amperes. Tá? Tanto V quanto I variam com o tempo, né? E o trabalho elétrico realizado em um intervalo de tempo ΔT vai ser, né, a integral definida, né, do ponto 1 ao ponto 2 do meu circuito, né, de V vezes I em função do tempo. Tá? Só um minutinho. Ok? As formas mecânicas de trabalho, né? A forma mecânica de trabalho, né? Então, é a força vezes o deslocamento, ou seja, tem um bloco, né, no qual atua uma força F,
que desloca esse bloco de 1 a 2, né? Durante um espaço S, é o S-space aqui em inglês, né? Então, o trabalho realizado é proporcional à força aplicada, à distância percorrida. WFS, né? O W vai ser a integral definida da força vezes pelo deslocamento, né? Bom, dá uma lida aqui bem simples, né? Não tem grandes problemas, né? Essa definição de trabalho é aquela definição de trabalho do colegial que a gente tinha, né? Força de deslocamento, né? FDS, tá? Obviamente, é preciso saber como a força varia com o deslocamento para executar a integração. O trabalho é uma função de trajetória para executar essa integração, não é simplesmente F1, F2. Né? Eu tenho que saber como essa força varia ao longo desse espaço percorrido para fazer a integração. Tá? Isso ele frisa aqui no texto. Outra coisa interessante observar aqui: existem dois requisitos para que uma interação de trabalho exista entre um sistema e sua vizinhança. Deve haver uma força atuando sobre a fronteira e a fronteira deve ser móvel. Eu tenho que movimentar a fronteira do sistema. Né? No caso do bloco, está bem tranquilo identificar, né? Porque o bloco, a fronteira dele, são as arestas dele. Estou movendo. Né? O sistema como um todo. Agora, tem sistemas que você tem que usar um pouquinho mais de imaginação. Mas não tem grandes dificuldades. Não. O sinal é determinado facilmente pelas condições físicas. Trabalho realizado em um sistema por uma força externa que atua na direção do movimento é negativo. E o realizado por um sistema contra uma força externa que atua na direção oposta, o movimento é positivo. Né? E aí vai, tá? Dá uma lidinha nisso aqui, tranquilo. Trabalho no eixo. Trabalho no eixo é o torque, né? É uma força. O que é um torque? É uma força atuando num raio, né, de um eixo, por exemplo. Né? Então é um braço, né? Então é um torque, F vezes R, certo? Ele fala aqui, transmissão de energia por meio de rotação, né, de um eixo é a prática muito comum em engenharia, né, a famosa RPM, rotação por minuto. Então o torque aplicado a um eixo é constante, que significa que uma força F é aplicada, né, aplicada aí também é constante. Para um torque constante, o trabalho realizado durante N rotações é determinado por força R, força, que atua através de um braço R e gerando um torque, né, T. Então, T igual a FR, força, e raio do eixo, né, circular normalmente, fala rotação aqui, né. Essa força atua ao longo de uma distância S, relacionada por um raio R. Essa distância é S, 2π vezes R vezes N, né. Dessa forma, você tem a potência, né, o trabalho no eixo, tá, né, desenvolvido em função do torque, né, do R, da geometria do eixo, né, Rn, e o número de rotações. Tá? A potência, aqui é o trabalho, a potência, falo trabalho de eixo, né? Potência de eixo, que é esse trabalho variando ao longo do tempo, vai ser 2π n, né, que é o número de rotações pela unidade de tempo, no caso, RPM, por exemplo, rotação por minuto, vezes o torque. Tá? Assim por diante. Tranquilo, dê uma lida, tem problemas aqui ilustrando. Né? Então já vimos torque, né? O trabalho elétrico, trabalho contra uma mola. É o trabalho exercido, né, em uma mola ou contra ela. Né? Sabemos que quando a força é aplicada a uma mola, o comprimento varia. Esse comprimento vai ser o quê? Vai ser um diferencial dx sob a influência da força F. Então, a derivada do trabalho da mola vai ser F vezes o espaço percorrido, dx, o seu deslocamento. Né? Para determinar o trabalho total contra a mola, tem que conhecer a relação funcional existente entre F e o deslocamento. Conhecer a equação que rege isso aqui. Como que a força atua ao longo do deslocamento. Né?
Para molas elásticas lineares, aquela mola mais simples que existe, helicoidal, né? O deslocamento x é proporcional à força aplicada. Logo, F igual a Kx, onde cai a famosa constante da mola, né? Unidade Knewton por metro, tá? Constante da mola. E o deslocamento x é medido com base na posição de repouso da mola. Então, referencial, posição de repouso, né? O dx vai ser aquele deslocamento da mola, quanto você esticou ou comprimiu a mola, né? O x vai ser zero quando a força atuante é zero, né? E aí você vê as posições finais dela, por exemplo, mediante um certo deslocamento, né? Você integrando a equação 2,28, você fazendo, integrando essa equação e substituindo nessa equação de cima, você terá essa equação. O trabalho da mola será meio K, x ao quadrado, né? X no ponto 2, ponto final, ao quadrado, menos x no ponto 1 ao quadrado, né? Isso aqui em KJ. Onde x1 e x2 são o deslocamento inicial, x1, e x2 o final, né? O delta x, x2 menos x1, tá? Isso aqui, beleza? Bom, aqui eles falam, o autor aborda o trabalho realizado sobre barras sólidas elásticas, né? Considerando uma barra sólida com um certo deslocamento elástico, né? Basicamente é o tratamento que se dá à mola, né? O trabalho associado ao alongamento de um filme líquido, né? Que é a chamada tensão superficial. Você já acha que estudaram lá em mecânica dos fluidos, tensão superficial nos líquidos, né? Bom, e aí? Você considera, já fizeram bolinho de sabão, né? Brincava de bolinho de sabão, punha lá no canudinho de mamona, né? Corta a mamona, pega a bolinha de sabão, assopra, sai aquela bolha bonita. Então, aquilo lá, você imagina um dispositivo fazendo aquilo. Você pegou esse dispositivo, é um arame dobrado, uma parte móvel. E aqui, você insere, por exemplo, no sabão, né? Você vai ver uma superfície de um filme de líquido muito fininha, que você move isso daqui, ela alonga, comprime. Você movendo essa superfície, você vai ver que a bolinha de sabão que fica aqui, que na verdade, imagina uma superfície igual àquela estendo na bolha de sabão, ela vai para cá e para lá, né? Então, isso aí é tensão superficial, né? Você considera aquele sistema, tá? A força necessária para esticar esse filme na parte móvel da estrutura. Ou seja, eu estico, tem uma força F esticando. Essa força F desta figura, né, é usada para superar as forças microscópicas entre as moléculas de interface líquido-ar. Ou seja, aqui há líquido, aqui há ar, né? Vizinhança. Você está puxando a superfície líquida contra o ar. Então, se você parar, você fica parado. Porque está tendo um equilíbrio entre essas forças do líquido e do ar. Se você aplicar uma força F, você vai romper esse equilíbrio. Então você vai movimentar esse arame, certo? E aí? Então essas forças microscópicas que estão aqui, né, perpendiculares a qualquer linha da superfície, e a força por unidade de comprimento gerada por essas forças é chamada tensão superficial, que eu represento pela liga σS, mesmo de tensão, tensão normal, né, lá no resistência materiais, aquele sigma, tá? Sigma S. Isso aqui é a tensão superficial. A unidade dessa tensão não é Newton quadrado por metro, né? Não é, desculpe, não é Newton por metro quadrado, é Newton por metro, né? Assim, o trabalho associado ao alongamento de um filme também é chamado de trabalho de tensão superficial, sendo determinado por trabalho, tensão à superfície, igual, né, integral de 1 a 2 definida da tensão superficial na área, onde dA igual 2BdS, né? Que 2BdS? 2B é essa largura vezes o deslocamento, né? Vou fazendo a integração.
Não, o DA, desculpa. O DA, esse termo é isso. Né? A variação da área superfície do filme, né? O fator 2 se deve ao fato que o filme tem duas superfícies em contato com o ar. Essa e essa, duas superfícies. Né? A força que atua sobre o fio móvel como resultado dos efeitos de tensão superficial é F2B sigma S, onde sigma S é a força de tensão superficial por unidade de comprimento. Na verdade, né, não pensa em tensão de pressão, pensa em força. Essa tensão é uma força, no caso. Né? Para vocês terem analogia, quando vocês veem uma gotinha d'água, né, uma gotinha d'água, ou mesmo a superfície do lago, tem ali os insetos que ficam praticamente, não flutuam, eles estão de pé ali, né? Tá com a patinha não afunda. O que está segurando eles ali? A tensão superficial do fluido. Imagina uma película bem fininha do líquido, né? Onde o conceito disso, ele não fala aqui, né? Mas o conceito disso, para você entender melhor, é que ele fala só do comportamento, digamos, dinâmico da coisa, né? Estático dinâmico. Mais está, comportamento estático do sistema, tá? Dinâmico quando você move, né? Você estudar o movimento e tal. Aí, em termos de molécula, o que seria a tensão superficial? Seria a diferença, né, da atração molecular, intermolecular, tá? Aí sim a tensão entre moléculas no estado líquido e no estado gasoso. Ali é uma área, a área de interface entre o estado líquido, que é a bolha, superfície do filme, né, o filme em si, e a vizinhança, que é o ar. Aí há uma diferença de tensão, né? Cada molécula uma está mais separada que o ar, do líquido está mais aglutinada, não é sólido, é líquido, está mais aglutinada. Então, ali no meio, há uma composição de tensões que gera essa tensão superficial. Né? Bom, o que ele fala também em trabalho realizado para elevar e acelerar o corpo, né? Os movimentos lá os movimentos, né, da cinemática e tudo mais, tá? Por aí vai. Forma não mecânica de trabalho. Até agora a gente viu forma mecânica. E a forma não mecânica de trabalho? Então, a gente falou até agora sobre formas mecânicas de trabalho, quais são o trabalho de fronteira móvel. Isso aí será abordado no capítulo 4, mais para frente. Mas são encontrados na prática e não têm natureza mecânica. Né? Vamos dar uma olhada aqui. Então, esses modos de trabalho não mecânicos, né, podem ser tratados de forma semelhante, identificando uma força generalizada F, que atua na direção de um deslocamento generalizado X. Atua na direção de X. Assim, o trabalho associado ao deslocamento diferencial, sob a influência dessa força, é determinada por a variação do trabalho, dW igual a F dx. Então, uma forma não mecânica de trabalho, por exemplo, a gente falou, é o trabalho elétrico, não é mecânico, né? É uma força generalizada, né? Relacionada à voltagem, ao potencial elétrico, e ao deslocamento generalizado da carga elétrica, que é a corrente elétrica. Tá? Então, outra forma é o trabalho magnético, que é uma força generalizada à intensidade, né? A intensidade do campo magnético, e o deslocamento generalizado é o momento magnético colombiano, também o trabalho de polarização elétrica. Então, o trabalho magnético, você vê um ímã, né, um campo magnético, põe um sisteminha ali, ele vai ser afetado, vai interagir, né, e vai resultar num trabalho eletromagnético. E o trabalho de polarização elétrica, né, no qual a força generalizada é a intensidade do campo elétrico e o deslocamento generalizado é a polarização do meio. Tá? Soma dos momentos de rotação elétrica das moléculas. Então, uma análise mais detalhada desses outros modos de trabalho não mecânicos, né, você encontra nos livros de eletromagnetismo,
né? Eletricidade básica, etc, etc. A gente não vai estudar aqui, né? Então a gente viu os modos de trabalho mecânico, modo de trabalho elétrico, modo de trabalho magnético e trabalho de polarização elétrica, que a gente vai trabalhar mais com o modo de trabalho mecânico, né? Bom, em seguida, nós vamos entrar, né, e estudar a primeira lei da termodinâmica, ok? Essa primeira lei da termodinâmica eu vou lecionar para vocês em outra aula, né? Acho que por hoje tá bom, a gente já viu bastante coisa. Eu peço que vocês resolvam os exercícios propostos nesse material que eu passei para vocês hoje, nesse capítulo, até essa página, né, que eu passei. Terminando o capítulo, vocês podem resolver os exercícios referentes ao capítulo 2, né? Quais exercícios? Todos que vocês conseguirem, tá? Menos aqueles que exijam, por exemplo, a aplicação do sistema de engenharia, né? O EES, tá? E os que estão em unidades inglesas, tá? Façam só no sistema internacional. E para quem não assistiu nenhuma aula minha ainda de como resolver esse exercício, nós vamos seguir o método Kumon, né? O método Kumon-Liomar de termodinâmica. O que nós vamos fazer? Vocês vão pegar esse exercício, vocês vão copiar esse exercício. Eu estou passando a resolução deles, ok? Né? Eu já estou quebrando um galho violento. Vocês vão copiar esse exercício quantas vezes for necessário até vocês entenderem eles. Façam isso com o máximo de exercício que puderem, tá? Eu recomendo, né? Vamos recapitular, né? Eu recomendo vocês resolverem esse exercício, pôr no caderninho de forma ordenada, direitinho, num caderno ou em folhas e guardar nessas folhas, né? Folha de sulfite, mas guarda, anexa num fichário, sei lá, guarda de forma ordenada e numera, né? E guardem esses exercícios resolvidos. Por quê? Prova que eu vou dar para vocês, eu vou pegar esses exercícios, não vou mudar nada não. Vou pegar o mesmo e vou dar essa prova para vocês. Vocês vão resolver com caligrafia cursiva, nada de Ctrl+C, Ctrl+V na resposta, né? Escrevendo à mão, pode ser a lápis, a caneta, etc., né? Numa prova que eu vou dar um tempo para vocês resolverem. E eu vou puxar esse exercício da prova desses exercícios resolvidos. Então, quem tiver, fez bonitinho, excelente, copia aí, manda bala. Sabe, aprendeu, né? Quem não sabe, pode resolver? Claro que pode. Vai ter toda a capacidade também, só ter estudado. Só que acho que vai demorar um pouquinho mais, né? Mas não tem problema não, tá? Tudo bem então, moçada? Então, valeu para a aula de hoje. Eu vou postar essa aula. Eu ia falar, vou estar postando. Nossa, pelo amor de Deus, não sou vendedora, nem vendedor. Eu vou postar essa aula que está em duas partes, do capítulo 2, até essa página, até a primeira lei da termodinâmica, o item 2.6. Vou postar lá na sala do Moodle, na disciplina Engenharia e Sistemas Termodinâmicos 1, ok? Espero que todo mundo tenha acesso. Quem não tiver, entre em contato comigo pelo WhatsApp, eu passo o link, sem problema nenhum. Acessem lá, esse material estará lá, tá bom? Então, daqui a pouco vai estar lá e um grande abraço para vocês. Estudem, não deixem para a última hora não, tá? Esses primeiros capítulos são bastante conceituais e é muito importante que vocês tenham um conceito muito firme do que seja o trabalho mecânico, né? Os modos de energia, os tipos de energia, etc, etc. Tá bom? Então, um grande abraço para vocês. Até a próxima aula, que será na próxima sexta-feira. Mas eu vou estar postando mais uma terceira parte desse capítulo, né, durante a semana para vocês. Provavelmente na terça ou na quarta-feira. Então estudem, porque a gente está praticamente uma hora e meia atrasados e a gente tem que correr atrás do tempo perdido. Tá bom? Então um grande abraço para vocês. Valeu, moçada. Tchau.